Santa Teresa a vida inteira, entendeu? E o que eu vejo desmoronar, até o símbolo, né? O símbolo na minha cara, na cara do nosso povo, que era o Hotel Santa Teresa, eu vi ser destruído na minha cara a favor de uma coisa do comércio, a favor de se fazer ali um lugar aonde pudesse vir gente fina, pudesse vir festas, pudesse vir badalação noturna, pudesse acontecer exemplo perfeito para todo mundo fazer teus puxadinhos, que é o caso da Prazível, que ali na minha cara, quando eu desço, eu vejo um monte de puxadinho, o hotel é outro monte de puxadinhos, e por que não puxadinho em tudo quanto é canto? Então, é uma barulheira só o bairro inteiro, é um buraqueira para tudo quanto é canto, que eu nem preciso falar, que a nossa vizinha já falou, e penso que a gente tem que ter muito cuidado, gente, porque ali é um bairro delicado, é um bairro histórico, era um lugar que, se você e eu, olha aqui, se me olharem, era um lugar lindo, lindo, porque eu moro lá desde pequenininha, e hoje é um lixo, entendeu? É uma vergonha. Eu penso que vocês, quando eu vejo aquele ônibus descer aquela rua do viaduto, porque não entendo por quê o ônibus não pode voltar a passar pelo Almirante Alexandrino, porque virou estacionamento particular do Hotel Santa Teresa, eu não entendo. Então, é bloqueado lá em cima, embaixo é aberto para os carros finos passarem, e o ônibus é com o povo que desce voando ladeira abaixo, que uma hora vai. Tirou nossa feira, porque a feira incomodava, possivelmente, ao Hotel Santa Teresa, foi parar em outro lugar, a feira ficava num lugar central, onde servia a todos, e hoje não tem mais feira. A feira, com certeza, deve ter acabado, porque fica lá escondida, lá numa rua, lá que não sei aonde. Se puder concluir, por gentileza. O bairro tem que ser olhado. Não tem mais padaria, não tem mais açougue, não tem mais sapateiro. Eu que, quando estava em Veneza, queria ficar morando em Veneza, porque eu queria ir no sapateiro. Hã? Se puder concluir, por favor. É isso. É isso aí. Obrigado. Obrigado, dona Heloísa. Porque quando eu estava... Não, porque quando eu estava em Veneza, há sei lá quantos anos atrás, eu chorava que eu queria ficar morando lá, porque ali tinha padaria, tinha sapateiros, tinha costureira. Em Santa Teresa não tem mais nada, cara. É bairro de turista, é aquilo ali. É salgadinho pra gente. Obrigado. Obrigado, dona Heloísa. Quero passar a palavra a Eurípides Gomes. Depois, o próximo será o Leandro Pereira. Boa tarde a todos. Meu nome é Eurípides Gomes. Eu sou museólogo, trabalho no Museu Nacional de Belas Artes, mas também trabalhei durante muito tempo no Museu de Imagem do Inconsciente, lá no Engenho de Dentro. Por isso que o Fajardo fez aquela referência lá no Engenho de Dentro. Eu gostaria, em primeiro lugar, de divulgar aqui, primeiro informar que esse assunto, né, vai estar amanhã na pauta do Conselho Municipal de Cultura, e que existe no Conselho Municipal de Cultura, que está no seu primeiro mandato, vamos dizer assim, existe uma cadeira de patrimônio que é compartilhada também com a literatura. Isso é uma história difícil de explicar, não dá para contar aqui, mas o patrimônio compartilha com a literatura. Está aqui o meu companheiro, colega Marcelo Tritiusi, que é o representante da área de literatura. Nós compartilhamos uma cadeira no Conselho Municipal de Cultura, onde eu tenho a representação da área de patrimônio. E eu queria convocar as pessoas interessadas e tudo para participarem do processo eleitoral, que vai ser eleito um novo mandato agora para o Conselho Municipal de Cultura, e seria muito importante que a área de patrimônio tivesse representada de uma forma mais efetiva, de uma forma mais ampla, mais democrática. Então, o processo está para ser aberto agora, né, e seria muito bom que mais pessoas pudessem estar participando, né? Nós temos aí, lá no site da Secretaria Municipal de Cultura, tem lá uma parte que fala do Conselho. Eu acho que todos nós devíamos
ir lá e nos apropriarmos também desse espaço. É um espaço de luta, nós temos tido muita dificuldade em fazer valer a voz da sociedade civil dentro desse espaço, mas todo o processo político a gente sabe que é uma construção e que é bastante difícil, né? Se puder concluir, por favor. Agora já concluí, mas eu gostaria só de falar do Engenho de Dentro um pouquinho, também porque aqui o negócio está meio polarizado, né, na Glória e na Santa Teresa, assim, também a área suburbana, né, o patrimônio cultural da área suburbana também precisa ser lembrado, e que é uma área que tem pouca mobilização, vamos dizer assim, da comunidade desses termos, mas tem importante patrimônio, né, e próximo à minha casa, eu sou morador do Engenho de Dentro, temos ali o Museu de Imagem do Inconsciente, que é um dos maiores museus do Brasil, em termos de acervo, em termos de importância, né? E o museu passa por situação muito difícil, né? Falou-se aqui de contratação de pessoal, o museu até hoje ele não tem a figura de diretor, não existe diretor no museu, né? Quer dizer, é uma situação muito grave. E o museu fica dentro de um complexo, né, de um hospital que foi desativado e que não existe uma política de ocupação desse espaço ainda muito bem definida, e que nós estamos defendendo aí que esse espaço seja transformado num parque cultural, um parque público. Né? Já estão querendo empurrar a Oca dos Índios, que ficava lá no Museu do Índio, lá para o Engenho de Dentro. Né? O Engenho de Dentro é o espaço da exclusão, é o hospício, é o presídio, é o pedágio, é a Serra dos Pretos Foram, tudo que é exclusão resolve jogar no Engenho de Dentro. Né? Nós queremos reverter esse estigma através do patrimônio cultural. Obrigado, Eurípides. Próximo orador, Leandro Pereira. Depois o Cláudio Prado. Boa tarde, meu nome é Cláudio Prado de Mello, sou arqueólogo e historiador. O que eu vou falar é bem breve, é bem curto, uma preocupação muito grande, né? Nós, da arqueologia, hoje vivemos um momento muito difícil, quando o patrimônio arqueológico espalhado por um país de dimensões continentais, enfim, os órgãos não conseguem tomar conta, né? Mas isso não é culpa dos órgãos de IPHAN, né, do nosso IRPH, tão bem administrado pelo nosso presidente, mas por uma questão de mentalidade. O mundo mudou, né? Na Síria, nós temos destruição do nosso patrimônio arqueológico sírio, né? Na Itália, nós temos grupos de pessoas que, em crise, vão para os campos cavar objetos para vender no mercado de antiguidades, e o mundo está mudando. A questão é muito complicada. Então, a gente poderia conversar muito sobre essas questões, né? Mas 2 pontos são fundamentais. Educação patrimonial. Educar crianças, levar esse conteúdo de ensinamento do que é fundamental preservar. Eu me lembro muito bem do professor Sérgio Linhares, há uns anos atrás, viu, professor? Professor Sérgio Linhares, há uns anos atrás, quando a gente estava apresentando em São Gonçalo, enfim, participando de um evento, a professora Rita de Almeida fez uma apresentação do que era o patrimônio. Aquilo prendeu tanto na minha cabeça que hoje eu plageio ela em cada atividade de educação patrimonial. E sabe como a gente começa? A gente começa pegando um celular ou qualquer objeto e tirando da criança ou do adolescente e fazendo eles pensarem no que é o patrimônio. O celular é deles e eles lutariam por aquele celular. Mas pelo nosso monumento na praça ou no chafariz, as pessoas não lutariam. Então, isso é uma questão muito complicada, tá? E que aí eu concluo rapidamente fazendo um apelo aos nossos representantes. Nós estamos num momento de transição, de concepção do que é o patrimônio, do que preservar ou não preservar. É um caso de polícia. Há uns anos atrás, nós tivemos um encontro no IDS, o superintendente Carlos Fernando estava do meu lado e ele ficou até muito aborrecido, porque eu tomei a liberdade de fazer a minha palestra, fazendo uma série de denúncias, e no final eu coloquei uma imagem chamada SOS Patrimônio, com uma imagem de São Bernardino, né, Paulo Clarindo está aí, né, que é um exemplo típico do que é uma fazenda destruída nas nossas barbas, tá? E no final eu botei o telefone do IPHAN, e ele não gostou, naturalmente, né? Foi uma provocação. Mas o que nós precisamos, Estado, Prefeitura, é de um mecanismo, de pelo menos um telefone, como tem um 190 ou 2574, não me lembro, aquele de polícia, porque nós entendemos que ninguém está a todo momento em Itaboraí, em Quissamã, não é, no centro da cidade, mas a polícia está
a polícia militar e a polícia civil, elas têm que estar de plantão. Então, nós temos que ter apenas um mecanismo de chamar para que uma patrulhinha ou qualquer um vá para parar aquele indivíduo que arranca as grades do General Osório, ou um infeliz que está depredando mais um pedaço do gradil da glória. É só um caso de polícia, tá? É minha singela contribuição. Obrigado. Próximo orador, Marcelo Triusiusi, depois Vinícius. E, para terminar, o Eduardo. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade da palavra. Reiterando o que disse o meu colega Eurípides, eu também sou do Conselho Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, cadeira Literatura, com o qual eu divido o patrimônio. Além de agradecer a oportunidade e do registro da seriedade do evento, que perfeitamente pode vir a ocupar nas próximas sessões a lacuna do fórum tão desejado pela cidade e pelo Estado, o Fórum Permanente de Cultura, venho reiterar que o nosso processo eleitoral sucessório do mandato do Conselho Municipal de Cultura vai começar agora em final de maio, início de junho, e que é necessário que a sociedade se mobilize e participe, porque algumas cadeiras, há 2 anos atrás, não foram ocupadas, houve uma eleição suplementar depois da primeira para complementar, e mesmo assim também não foram ocupadas. Então, por favor, para registrar, e por favor, divulguem e estimulem que nossos parceiros da sociedade, que também queiram lutar pela cultura e pelo nosso patrimônio, participem do Conselho Municipal de Cultura. E, para finalizar, corroborando com todo o exposto do secretário Washington Fajardo, eu sugiro e solicito que, considerando a ociosidade de todo o patrimônio e considerando que, desde os estertores do Automóvel Clube do Brasil, no final dos anos 90, onde aquele imóvel era um depósito de um bingo imperial, destruído, carcomido e bolorento. A partir dali, depois que ele foi penhorado, o prefeito da época arrematou e trouxe o patrimônio para o município. Desde então, já houve propostas para a casa de choro, casa de jazz, sócios do Vivo Rio já tiveram durante alguns anos o poder de vir apresentar projetos e não apresentaram. Então, eu solicito e requeiro que seja aberta uma licitação para que, novamente, a sociedade possa apresentar seus projetos e, por que não, a Prefeitura vir a selecionar algum que venha a ser interesse. Assim como esse imóvel, outros também podem ser disponibilizados e, mesmo que com uma chance remota, podem aparecer alguma coisa interessante, ou para outros. Obrigado. Obrigado, Marcelo. O próximo é o Francisco Ramalho. Seu nome não é Francisco Ramalho? Não, é Leandro Pereira. Então, por favor, Leandro Pereira estava antes, você não veio aqui. Tá. Tem Vinícius inscrito? Não? Então, o próximo é o Eduardo, é o último. Só para organizar. Depois do Leandro, quem é Francisco Ramalho? Ah, tá. E depois o Eduardo finaliza. Por favor. O problema é que você não vai conseguir falar daí. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o senhor presidente da comissão. E sou o Leandro Pereira, minha formação é pedagogia na área de educação. Sou membro do Círculo Monárquico do Rio de Janeiro, secretário-geral. Eu gostaria de fazer só um adendo
né, com a fala da senhora Mariana sobre o Museu do Primeiro Reinado. Nós, do Círculo Monárquico, vem há um bom tempo trabalhando essa questão. E a questão do Primeiro Reinado é porque ali, durante a guerra entre Dom Pedro I e Dom Miguel, ali morou Dona Maria II, a educadora. Ali abrigou a corte da rainha de direito, a Dona Maria II. Então, também, a questão. E o Círculo Monárquico gostaria de fazer parte de uma comissão para tratar, né, do Museu do Primeiro Reinado e preservar. E também o objetivo nosso é justamente o resgate e conservação desse período. Por natureza, a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, tem essa característica monárquica. E, infelizmente, nesses 100 anos de república, vem apagando, já diferente da França ou Portugal, que estão resgatando. Então, isso também faz com que um pouco o Rio de Janeiro fique atrasado. O outro ponto que nós queremos destacar também dentro do nosso objetivo, também é o patrimônio não material, como, por exemplo, o bairro de Santa Cruz, que nós achamos, com a construção, por exemplo, do BRT, matou uma coisa que era característica daquele bairro, os desfiles cívicos, né? As bandas marciais, as fanfarras, a ponte dos jesuítas, que está largada. Então, é uma gama de coisas que aconteceram em que o próprio Círculo Monárquico vem um bom tempo trabalhando. Aproveitando a presença concluir, por favor, do senhor Wagner, são 200 placas instaladas, mas nas quais o trabalho começado na gestão anterior do prefeito César Maia, que algumas foram destruídas pela depredação e não foram colocadas de volta, como, por exemplo, aqueles pirulitos e com as informações históricas. Então, eu acho que é uma coisa que deveria também ser vista. Então, o Círculo Monárquico vem aqui para somar e esperamos ser convidados as próximas vezes para participar. Então, só essas ressalvas. Obrigado, Leandro. Próximo orador, Francisco Ramalho. E, por último, Eduardo. Eduardo, quem é? Tá bom. Se puder ficar aqui, por gentileza. Nobres senhores deputados, eminentes membros dessa sessão, meu nome é Francisco José Andrade Ramalho, eu já sou conhecido há anos, era campista, já me conhece de outros carnavais, lá do INEPAC e também da antiga Subsecretaria de Patrimônio Cultural. Eu sou presidente atualmente da Comissão de Estudos Histórico-Culturais do Instituto dos Advogados Brasileiros, que tem no seu estatuto também um dos objetivos a preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural e ambiental. Estou sentado aqui a convite do presidente da Associação de Moradores da Glória, da qual eu sou assessor jurídico, e também por uma gentileza tremenda do presidente Jacques, da Associação de Moradores da Glória, da qual eu faço parte. Santa Teresa, da qual eu faço parte. Eu quero apenas fazer algumas pequenas colocações aqui. No Convento do Carmo foi encontrado o único ambiente autenticamente joanino do Brasil. E foi restaurado a partir do que foi encontrado estritamente nos forros e paredes. E eu sou, perante o INEPAC, o fiel depositário de elementos que não foram reintegrados ao prédio do Convento do Carmo quando da retomada do imóvel da Universidade Cândido Mendes pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu não entro no mérito da questão, apenas quero dizer de público que continuarão comigo até o momento que as autoridades, o poder público disser: Francisco, venha, traga aqui e coloque no lugar as fechaduras da época do imperador Dom Pedro I, as fechaduras que serviram ao tempo de Dona Maria, o elevador que foi comprado por Alceu Amoroso Lima, do velho prédio do Banco do Brasil, que remontava ao Visconde de Itaboraí, e ele remontou no Convento do Carmo, quando ali era o centro Dom Vital e pertencia à Cúria Arquidiocesana do Rio de Janeiro. Então, tenho fragmentos, tenho objetos, tenho tudo. Hoje, quem quiser saber da memória da cidade do Rio de Janeiro, só tem um museu. Se chama Museu do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, graças ao professor Arno Welling, nosso diletíssimo amigo. Faço aqui homenagem a pessoas que deram muito pela causa do patrimônio nessa cidade, que como no município André Zambelli, exemplar.
Subsecretaria de Patrimônio Cultural. E também no Estado, no INEPAC, o grande Marcos Monteiro, que também era um lidador tremendo pelo patrimônio do Estado do Rio de Janeiro. Se puder concluir, por gentileza. Não, então quero concluir o seguinte. O que foi feito do Museu do Gás? 2 particulares, por puro altruísmo, estão com documentos, com plantas baixas da cidade do Rio de Janeiro, que remontam à época de Mauá, quando a Avenida Nossa Senhora de Copacabana era apenas uma rua chamada Rua Nossa Senhora, Rua de Nossa Senhora, porque levava a ermida da Nossa Senhora de Copacabana, no lugar que não se sonhava em ter um forte. O que se foi feito do lindo Museu do Bonde? O que foi feito do velho Cassino Fluminense? Depois Clube dos Diários, depois Automóvel Clube do Brasil, pivô do golpe de 64, quando João Goulart ali esteve, que era um prédio riquíssimo, belíssimo, com um acervo maravilhoso, com obras internas dirigidas por Gir. Gir, quem é Gir? Gir é o arquiteto que desenhou o Hotel Glória e o Copacabana Palace. Eu conheci aquilo ali, ainda na época do bingo, com o seu acervo e com a cadeira em que Dom Pedro II se assentava quando ia ao Clube dos Diários, frequentado por Joaquim Nabuco, Machado de Assis. Ou seja, tudo destruído. E o que pouco que foi preservado está hoje dependente de quê? Do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, de entidades da sociedade civil, como as associações de moradores que eu faço parte, e também de particulares altruístas, que recebem ofertas vultosas para venderem documentos ímpares, que fariam a glória de qualquer colecionador, mas não vendem por amor à cidade, ao Estado e ao Brasil. É isso que eu queria dizer, e muito obrigado, e peço perdão pelo meu extremismo. Muito obrigado, doutor Francisco. Último orador, senhor Eduardo, por gentileza. Meu nome é Eduardo Coelho, eu sou professor de História. Hoje é dia 11 de maio. Eu vim aqui buscar articulação, né? Principalmente com o SOS Patrimônio e Comissão de Cultura. Eu sou sócio proprietário do Fluminense e, na data de hoje, 11 de maio, o estádio do Fluminense completa 96 anos. De 515 anos de história oficial do Brasil, o estádio tem 96 anos. Para quem não sabe, a primeira partida de futebol que a seleção brasileira realizou foi em 1914, 21 de julho. Ainda era um estádio com arquibancada de madeira, realizada lá no campo do Fluminense. O primeiro torneio importante que a seleção brasileira, pentacampeão mundial, conquistou foi o Sul-Americano 19. Primeira vez que teve um ponto facultativo decretado por Delfim Moreira, primeira vez que o Brasil parou para celebrar uma conquista futebolística foi o Sul-Americano de 19, que é eternizado pelo maravilhoso choro de Pixinguinha, 1-0. E o estádio hoje está numa situação deplorável. Eu criei em 2009, na ocasião dos 90 anos do estádio, eu criei o blog Cidadão Fluminense e escrevi um livro que está publicado no blog gratuitamente, que se chama Estádio das Laranjeiras, Monumento Nacional. Meu último post, jogando Cidadão Fluminense no Google, acha fácil, meu último post tem 40 fotos que demonstram um pouco do abandono atual, com mato, depósito de lixo, de entulho, nesse estádio histórico do Brasil, né? Do Brasil, porque qual estádio que teve a apresentação da ópera Aida, de Giuseppe Verdi? O estádio Fluminense, onde teve a solenidade oficial da inauguração do Cristo Redentor, uma missa campal para 6 mil pessoas, um comício gigantesco com cerca de 25 mil pessoas, em 42, clamando pela entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ou seja, muita história. Buscando aqui simplesmente concluir, por favor. Essa articulação, principalmente com o grupo SOS Patrimônio e Comissão de Cultura, e divulgando aqui, sexta-feira passada houve uma matéria
no canal Fox Sports, também documentando isso. Então, queria parabenizar a Comissão de Cultura e, a partir de agora, estaremos juntos aí para participar mais. Obrigado, Eduardo Valeu. Coelho. As próximas agendas nós vamos comunicar pelos dados que pegamos dos senhores e das senhoras. Vou passar ao deputado Eleomar Coelho para fazer suas considerações, depois passo para o Estado e município para que possamos encerrar. Senhores presentes a esta audiência pública, primeiro eu quero começar parabenizando vocês que estão aqui presentes, exatamente trazendo essas demandas para nós. A conclusão, pelo menos, eu posso até me aventurar a dizer, o Rio de Janeiro é um museu a céu aberto. Quer dizer, a quantidade de demandas colocadas aqui e que nós ouvimos com tranquilidade e vamos levar em consideração, pode ficar certo disso, é um compromisso desta comissão. O presidente Zaqueu sempre tem colocado isto. As audiências públicas, elas são importantes, porque, no fundo, a comissão ela funciona como um instrumento de interlocução entre esse legislativo e a sociedade. As demandas são colocadas, nós vamos trabalhar a sistematização delas e isto daí reprogramar exatamente uma agenda onde a gente vai tratar dos assuntos específicos anunciados pelo deputado Zaqueu Teixeira. Eu registro a questão que foi colocada aqui, que é um tratamento especial que a gente deva dar à construção de uma consciência patrimônio. Isto daí é fundamental. Inclusive a questão da educação também que foi colocada aqui. Desde criança, começar a ter noção do que significa preservação, o cuidado que deva se ter com aquilo que significa exatamente as nossas existências, as nossas vidas. Não é? Então, esse negócio aí eu acho que é uma coisa importante. Nós vamos, e isso é bom a gente deixar muito claro, por exemplo, nós estamos vivendo uma crise, vamos colocar os pés no chão. E, é claro, todas as demandas que foram colocadas, até para que realmente isto daí comece a trabalhar a solução delas, precisa de dinheiro. O dinheiro está sendo muito curto. Então, por exemplo, nós temos que trabalhar conjuntamente até para encontrar as alternativas e que sejam reais e serem colocadas em prática. Não é? Isso daí eu acho um negócio importantíssimo. Então, até para a gente ter uma escala de prioridades de como que se faz a alocação dos recursos para garantir a preservação daquilo que a gente considera muito caro em termos de patrimônio. Uma coisa que eu gostaria de registrar, e aí o que acontece, sim, foi colocado aí por várias intervenções, que é essa questão que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, hoje, vive um processo de ressignificação da cidade. Esta que é a realidade, não é? E nisso daí, eu vejo que há uma briga, no bom sentido, muito grande entre aquilo que é patrimônio a ser preservado e o mercado imobiliário, que é a questão do mercado. Não é? Isso daí é uma coisa patente e que a gente deva ter um certo cuidado, até para não existir exageros no sentido de comprometer aquilo que a gente deseja. Nós queremos o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro, mas nós queremos também que haja a preservação. E, em nome deste desenvolvimento, a gente não pode começar a fazer a preservação para atender única e exclusivamente mercado, principalmente essa questão do turismo, de quem tem poder aquisitivo elevado para vir aqui gastar na cidade do Rio de Janeiro. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que ser cuidado e é uma luta de todos nós, é da sociedade. A sociedade ela tem que estar muito atenta, o olho muito aberto, exatamente para esta questão. Não é? E uma coisa que foi colocado, a questão do interior, que eu acho que a gente vai ter que trabalhar isto daí, não é? A questão do subúrbio,
dos outros bairros, né, da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, se você anda pelos bairros que não seja Zona Sul, né, do Rio de Janeiro, então nós temos também ícones a serem preservados em termos de patrimônio, e que significa uma coisa que eu acho muito importante, que é o empoderamento daqueles que são os trabalhadores esquecidos pelo poder público, mas que são responsáveis pela construção desta cidade e de sua riqueza. De maneira que eu listei aqui uma lista enorme, e vamos trabalhar, não é? Eu tenho absoluta certeza que essa comissão vai tentar dar o recado e também tentar corresponder às expectativas de vocês. Trabalhando juntos, nós vamos chegar lá. Obrigado, deputado Eliomar. Antes de passar para a Olga representando o Estado, a Simone pediu para fazer as suas considerações finais. Cadê o microfone? Bom, só pedir rapidamente para agradecer, fazer esses agradecimentos finais, porque foi extremamente rico, viu, deputado, viu, poder público, né, que está aqui tão bem representado, mas foi muito rico, porque esse é o início. O SOS Patrimônio ele vai continuar. Nós vamos aqui estar sempre atentos, continuando a fazer nossas fotos pelo Rio de Janeiro, porque o nosso intuito é ajudar a preservar. Nós sabemos do interesse de todos aqui, independente do que se foi colocado aqui contra ou a favor, mas principalmente que a sociedade receba essas informações, porque eu acho que isso é importante, viu, deputado, que falta informação. Muita coisa que nós colocamos aqui, nós recebemos informações que já poderiam estar no nosso poder. Então, agradecer a todos que aqui estiveram, do SOS Patrimônio, e também com as suas entidades, né, o Marconi, Patrícia, professor Línio, super importante, Ramalho, enfim, desculpa se eu não lembrar de todos, mas agradecer em nome do SOS Patrimônio. E quem quiser participar conosco, por favor, entre no Facebook. E quem quiser também esse relatório, deputado, a gente se coloca à disposição para isso. Tá bom, obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Boa Simone. tarde. Eu agradeço sua presença, sua participação. Nós podemos, através dos e-mails que recebemos, encaminhar todo o trabalho que foi feito pela SOS. Vamos encaminhar depois o relatório dessa audiência. Vou pedir aqui licença ao Washington Fajardo para encaminhar as propostas do município, e aí eu passo a Olga para fazer as considerações finais e depois ao Washington Fajardo para fazer as considerações finais também. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que nós achamos na Secretaria muito importante esse diálogo. A Secretaria está sempre aberta a receber todos que queiram conversar, reuniões, enfim. Acho importante também que se faça audiências públicas. Em nome da secretária Eva Dores, nos colocamos à disposição de vir sempre. Já viemos uma anterior de moda, né? Estamos tendo uma relação muito exitosa com a comissão, tivemos algumas reuniões, espero que a gente continue juntos. Eu acho que se constrói, é dessa forma que se constrói patrimônio, é dessa forma que se constrói políticas públicas, são todos juntos. Eu sou funcionária de carreira, então, com a provocação da nossa colega do Teatro Municipal, gostaria de dizer que ela tem total razão. A Secretaria de Cultura, nesses anos todos, não teve um concurso público, mas foi organizado uma proposta de concurso público que está sendo estudada pela Secretaria de Planejamento. Isso foi uma das coisas da gestão anterior que a gente tentou costurar e alinhavar da melhor forma, porque eu entendo que as políticas têm que ficar, as pessoas têm que ficar, né? Eu sou técnica, não me perguntem quantos anos de carreira no município, e eu sei que as gestões passam, mas os técnicos é que mantêm. Se você não tiver boas equipes que mantenham as propostas que passaram, essas propostas não persistem. Então, eu só queria dar esse informe. Dizer também, professor Olínio, que também já foi meu professor em algum momento, e que é uma honra tê-lo aqui, e dizer que concordo plenamente com o senhor. Eu acho que, se nós não começarmos a educar
desde criança, nós não teremos, de forma alguma, uma manutenção dos nossos equipamentos, porque é gostando, conhecendo, amando que se recupera, né, que se mantém. A gente tem tentado fazer isso através... Nós hoje temos nas nossas bibliotecas parques, que eu gostaria de convidá-los a conhecer, a Biblioteca do Estado, em que a gente tem exatamente procurado fazer muitas oficinas voltadas para a educação, não só para a leitura, mas também para as outras áreas. Eu vou deixar aqui com a SOS Patrimônio uns livros de educação do patrimônio cultural elaborados pelo INEPAC, o vereador já tem, né? Dizer que estamos à disposição para conversar, eu acho que é exatamente abrindo essas portas que a gente vai somar. Então, mais uma vez, agradecer, me desculpar se não coloquei o que vocês gostariam, mas eu acho que com outras reuniões a gente vai traduzindo e afinando essa conversa. Muito obrigada. Obrigado, Olga. Passar o Washington Fajardo. Cadê as suas considerações finais? Da mesma forma, eu agradeço aos deputados e à sociedade civil aqui presente. Foi um tempo bastante proveitoso, importante, e acho importante também que possa ter continuidade esse tipo de espaço. Eu, infelizmente, não tenho o privilégio que a Olga tem de ser um servidor. Eu sou o que se diz um estranho aos quadros. Entretanto, eu já estou nessa função há quase 7 anos, à frente do patrimônio municipal, já quase começo a virar mobília também. O meu tempo se esgota, tenho total, desde o primeiro dia, total compreensão de que isso é uma missão, de que sou passageiro nessa função e me amparo muito na excelência e na qualidade do corpo técnico que eu tenho a honra de estar ao lado deles e de ver, e esse é o registro que eu quero fazer e que eu procuro fazer sempre, que existe muita qualidade dentro do corpo técnico de servidores, e eu, na verdade, sou um servidor deles. Eu procuro, a partir da minha atuação, converter ideias e possibilidades em realidade. Todas as falas foram muito importantes, eu queria comentar rapidamente algumas. Do Saad, colega, falamos comumente, de certo modo quase cotidianamente, sobre esses desafios. Estamos trabalhando para uma próxima chamada do PROAPAC. Nossa intenção é de que o PROAPAC ele teve um núcleo, ele teve um território definido no centro e porto, para colocar de uma maneira mais específica, Corredor Cultural, Cruz Vermelha e Sagas. A nossa intenção é de que na próxima edital ele possa também contemplar Glória, Santa Teresa e Paquetá. É uma área também que muito pouco falamos sobre Paquetá e que possui Paquetá, tem uma capacidade fenomenal de nos ensinar sobre sustentabilidade, um território inserido na Baía de Guanabara. E o nosso trabalho, eu acho, senhores deputados, que a grande contribuição que o patrimônio tem para dar nesse momento de crise profunda que eu acho que vivemos da sociedade, é uma crise do tempo, mas é uma crise também do lugar. E o patrimônio tem uma capacidade de dar uma contribuição, porque o patrimônio tem uma visão holística, abrangente do território, o patrimônio, especialmente o municipal, que teve essa gênese fabulosa, que olha para o conjunto urbano, olha para o espaço público, olha para o mobiliário, olha para a arborização. Se puder concluir, por favor. As práticas Nós estamos aqui com o tempo da TV Alerj, as práticas de gestão, senhores deputados, elas ainda ficam muito no campo setorial. E a gente precisa falar sobre o resgate de agenciamento de áreas, experiência do Lapa Legal, reunir os órgãos técnicos num território específico, o próprio repensar a função das subprefeituras, das regiões administrativas. Então, o nosso objetivo é ampliar o edital. Com relação aos incêndios, esse é um ponto, de fato, de polícia e crítico. Ora, vemos
não dá para tirar nenhuma conclusão. Ora, de fato, nós vemos algo que pode supor uma ilegalidade, ora nós vemos um grande prejuízo para o proprietário, é um ponto de atenção nossa, e vou levar aqui esse teu comentário sobre a defesa civil. Entretanto, nesse período, nunca observei esse tipo de situação, peço até que você possa me encaminhar essa informação mais específica. Do mesmo modo, o Marconi, com quem estamos sempre em contato, eu entendo a compreensão do Marconi, entretanto discordo, acho que é exatamente o contrário, existe muito interesse em apoiar o patrimônio, entretanto, como bem disse o professor Olínio, também meu professor, patrimônio faz parte da vida e ele não é superior à vida. O patrimônio é uma parcela dessa dimensão do que é a vida. Então, a sociedade muitas vezes opta por esquecer. Então, eu acho que a gente também, o trabalho dos órgãos de patrimônio, muitas vezes é um trabalho de procurar botar a dimensão da memória em evidência. O trabalho que fazemos no patrimônio municipal é de dar muita força e autonomia ao patrimônio cultural. O órgão municipal de patrimônio, ele é independente da Secretaria de Cultura hoje, ele trabalha junto, em parceria com a Secretaria de Cultura, mas é um modo que entendemos de botar muita força na atuação do patrimônio cultural, inclusive, de modo concreto, através dos seus orçamentos. Eu encaminhei aos senhores deputados uma lista rápida de algumas propostas, as leis que eu citei, flexibilizar o uso para imóveis tombados, o IPTU progressivo no tempo, isso é crucial, é estratégico, remissão da dívida ativa, isenção de ICMS e ISS para atividades econômicas em imóveis tombados, uma loteria estadual de patrimônio cultural. Muitos países têm, em loterias, um modo de apoiar ações de recuperação de patrimônio. É custoso o patrimônio, uma obra de recuperação de patrimônio custa em média 30% a mais, depende de profissionais especializados, entretanto, é também um setor econômico importante. 1/3 dos investimentos da França após a crise de 2008 foi em patrimônio cultural, porque o patrimônio cultural tem uma capacidade de ser também um campo de desenvolvimento econômico. Cessão de imóveis públicos por R$1 por mês, para quem tem a capacidade de assumir esse imóvel e entregar esse imóvel recuperado em 10 anos, muitas vezes os imóveis são cedidos, os projetos de captação não se efetivam e o imóvel é devolvido em mau estado, como é o caso do Automóvel Clube. Entretanto, senhores, um detalhe burocrático importante: o gestor do patrimônio imobiliário e qualquer esfera municipal, estadual ou federal, se ele passa esse imóvel, que mesmo que seja uma ruína, em valor abaixo do que os tribunais de controle entendem que aquele imóvel vale, esse gestor é penalizado. E essa é uma crise burocrática, ou seja, ruínas que pertencem ao Estado brasileiro não podem ser cedidas para serem recuperadas porque elas têm valor de mercado. Entretanto, vire vizinho de uma ruína dessa e você sabe qual é o problema. Então, nós fizemos um edital que fracassou. Nós fizemos um edital de cessão de imóveis públicos e isso fracassou. Se puder concluir, por Perfeito, favor. me perdoem. Então, eu peço a atenção dos senhores para esses pontos. Então, regulamentar o Fundo Municipal de Conservação, linhas de crédito especiais, o BNDES tem o patrimônio no seu discurso, entretanto, destina o recurso para, essencialmente, bens religiosos e precisamos ampliar isso. Uma ideia de uma escola pública adotar um patrimônio, estimular organizações da sociedade civil que possam se converter em entidades do terceiro setor dedicadas a patrimônio. Temos uma carência de entidades da sociedade civil organizadas como terceiro setor, cuidando do patrimônio. E instrumentos urbanísticos, a transferência do direito de construir e outras entidades. Eu peço perdão por me alongar aqui, mas são as contribuições que eu encaminhei aos deputados e também para todos. Obrigado, eu agradeço as contribuições. Quero primeiro dizer aqui que tudo que foi colocado será trabalhado pela comissão. As palavras estão registradas, nós teremos um relatório e vamos buscar tratar das reuniões regionais, vamos tratar de fazer o acompanhamento, nem que seja bimensal, da evolução dos trabalhos, né, desta audiência pública. Vamos estimular criação de grupo de trabalho para que a gente possa, dentro dos temas específicos, avançar de forma efetiva. Nós temos várias propostas aqui colocadas, requerimentos de informação que faremos, e eu quero agradecer
a Prefeitura do Rio, que encaminhou os seus representantes para que pudéssemos estar fazendo essa discussão. Não teriam obrigação legal, mas vieram aqui e participaram do debate, porque o patrimônio, a maior parte do patrimônio está aqui na cidade do Rio de Janeiro. Agradecer a Olga, a Mariana e ao Manuel, representando o Estado. Agradecer ao deputado Eliomar Coelho, que esteve comigo o tempo todo na audiência. Agradecer a Simone, a Sheila e a todos vocês que aqui estiveram, participaram, contribuíram. E eu agradeço de coração essa contribuição, que é a contribuição da cidadania. Que se nós não estivermos lutando e brigando pelo patrimônio que é público, pelo patrimônio nosso, as coisas, né, tendem a se perder, a se ruir, e o interesse privado vai prevalecer. Eu acho que o interesse público é que tem que prevalecer. Então, agradeço a mobilização de todos os senhores e todas as senhoras e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.